Eliminar o filho que minha esposa teve com outro. E tudo se resolve, eu disse meu novo marido ao telefone. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No apartamento do 6º andar, no conjunto habitacional da Vila Mariana, Alicia dobrava o pequeno casaco azul marinho de Ivo, o menino de 10 anos, seu filho de um casamento anterior. Havia quase 6 meses que viviam com Juliano, seu novo marido, um engenheiro civil, homem maduro, calmo e bem-sucedido, que ela conheceu em um congresso de arquitetura. Alicia achava que tinha tido sorte. Depois de anos criando o filho sozinha, Juliano chegou como uma brisa morna em pleno inverno, no exato momento em que ela mais precisava. Mas ultimamente, aquela sensação de segurança começava a se desfazer em rachaduras. Ivo estava cada vez mais calado. Falava pouco, e costumava desenhar sempre as mesmas imagens repetidas: um homem de chapéu, um poço, e o sol encoberto. O que você vê aí dentro da cabeça, Ivo? Ela havia perguntado com doçura, ao ver o filho sentado no chão da varanda, abraçado aos joelhos, olhando as nuvens sem rumo. O tio Juliano empurrou alguém dentro do poço, o menino sussurrou, sem desviar os olhos dos rabiscos. A voz dele era tão baixa que Alicia achou que tivesse ouvido errado. Ela apenas sorriu, acariciando os cabelos do filho. Está fantasiando de novo, meu pequeno artista. Agora, lembrando-se daquele momento, um arrepio percorreu sua espinha. Naquela noite, quando tudo na casa já estava em silêncio, Alicia se levantou da cama com sede. Caminhou pé ante pé pelo corredor, a caminho da cozinha. A luz amarelada do escritório de Juliano escapava por uma fresta da porta entreaberta. Ela não tinha intenção de parar, mas uma voz grave, firme e fria como uma lâmina encostada na nuca, a fez congelar. Eliminando o filho da minha esposa, tudo se resolve. O garoto é o elo que falta. Ele me viu aquele dia. Ninguém respondeu. Só o som leve do vento na varanda e o tic-tac do relógio na parede. Alicia ficou imóvel. Deu um passo para trás, mas sua mão, como por reflexo, tocou de leve a maçaneta da porta. Ela prendeu a respiração. Lá dentro, Juliano continuava falando, a voz monótona e sem emoção, como se explicasse um projeto técnico. A garota ficou em silêncio o tempo todo. Mas o menino, ele é diferente. É quieto, mas lembra de cada detalhe. E ele desenha. Alicia quase deixou o copo cair ao ouvir a palavra "o desenha". Suas mãos tremiam. Ela recuou rapidamente para o quarto, fechou a porta com cuidado, mas por dentro, estava tomada por uma tempestade. Sentou-se pesadamente na cama. Ao seu lado, Ivo dormia profundamente, o rostinho suado e com olheiras. O menino se encolhia no travesseiro, os lábios se movendo num sonho inquieto. Alicia passou a mão nos cabelos dele, a voz presa na garganta: me perdoa, filho, mamãe não te escutou antes. Ela se lembrou da primeira vez que Ivo contou, viu o tio Juliano empurrar alguém dentro de um poço. Na obra antiga. Naquele momento, ela pensou que era só mais uma imaginação infantil. Mas cada palavra sussurrada por Juliano naquela noite era como uma faca cortando tudo em que ela acreditava. Ela se levantou, foi ao banheiro e lavou o rosto. A água fria não a despertou. Pelo contrário, sua mente girava. Na manhã seguinte, Juliano estava como sempre calmo e atencioso. Preparou o café da manhã, beijou levemente a bochecha dela e perguntou: dormiu bem, meu amor? Alicia assentiu, tensa, mas o olhar não conseguia esconder a desconfiança. Juliano usava uma camisa branca e uma gravata azul escura, aquele ar elegante que ainda encantava as colegas de trabalho. Mas para Alicia, naquele instante, cada gesto gentil dele carregava algo falso. Tenho uma reunião em Campos do Jordão hoje. Juliano disse, abotoando os punhos da camisa. Eu vou chegar um pouco mais tarde. Alicia sorriu de leve, fingindo despreocupação. Mas por dentro, ela gravava cada detalhe. Assim que Juliano saiu, ela ligou para Lúcia, sua melhor amiga da época da faculdade, uma advogada que trabalhava no fórum do bairro Moema. Lúcia, se eu ouvisse meu marido dizer algo muito horrível, o que eu deveria fazer? Do outro lado da linha, houve uma breve pausa, depois uma resposta hesitante. Alicia, você tá bem? Como assim?
O Juliano. Não, não é nada. Só uma suposição. Alicia desligou antes que Lúcia fizesse mais perguntas. Ela não podia confiar em ninguém agora. Só em Ivo. Naquela noite, Ivo estava sentado à mesa de estudos, com um lápis de cor na mão, desenhando algo no velho caderno de esboços. Alicia se aproximou. O que está desenhando, meu amor? Um homem e um poço. Ivo respondeu, sem levantar os olhos. O homem está de chapéu? Ela perguntou, a voz embargada. Ivo parou de desenhar. Sim. Você lembra agora? Alicia apertou os punhos. Conta pra mamãe mais uma vez sobre o que aconteceu na obra. O menino contou devagar. Naquele dia, Juliano o levou até um canteiro de obras abandonado em Campos do Jordão, um lugar interditado por problemas estruturais. Ivo se perdeu, escorregou da mão do padrasto. E foi então que viu Juliano parado à beira do poço, empurrando um homem lá dentro, enquanto o outro gritava algo que ele não entendeu. Fiquei com muito medo. Me escondi atrás da parede. Ele não me viu. Alicia ficou paralisada. Sua cabeça girava. Será que Juliano tinha mesmo matado alguém? E se fosse verdade, até onde ele seria capaz de ir? Mais tarde, Juliano voltou para casa. Trouxe um kit de Lego novo para Ivo. Um presente pro meu campeão. Obrigado, tio. Ivo respondeu baixinho, olhando de lado para a mãe. Alicia sorriu. Você é mesmo atencioso. Juliano beijou a testa dela. Te amo, Alicia. Ela ficou imóvel. Quando a noite caiu, Alicia não conseguiu dormir. Caminhou pelo corredor, rumo à cozinha. Ao passar diante do escritório, encostou o ouvido na porta. Silêncio. Mas alguns segundos depois, ouviu-se um sussurro. Tem que ser rápido. A mãe dele é fraca. O moleque é um espinho no meu pé. Resolver logo. Alicia voltou ao quarto, passos leves. Mas as lágrimas já escorriam. Deitou-se, puxou Ivo para perto. Dorme, meu anjo. Mamãe, você está gelada. Ivo murmurou. Não tem problema. A mamãe tá aqui. No escuro, ela fechou os olhos, mas seu coração se despedaçava. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo estava cinzento e sem vento, prenúncio de mais um dia frio. Alicia acordou ao sentir o corpo pequeno de Ivo queimando nos seus braços. Você está com febre. Ela se alarmou. O Ivo. Consegue me ouvir? O menino se remexeu, a testa encharcada de suor, os lábios rachados sussurrando, mamãe, o poço, ele empurrou. Alicia pegou o filho no colo, desceu quase correndo até o térreo e acenou para um táxi. O posto de saúde mais próximo era o Centro Médico Santa Clara. O médico de plantão era o Dr. Gustavo, um homem de cabelos grisalhos e voz calma. O menino está com febre alta, 39 graus, náusea, pulso acelerado, leve delírio. Ele disse após checar os sinais vitais, ou quase como uma reação de intoxicação leve. Ele comeu algo diferente? Alicia balançou a cabeça. Não, só o café da manhã de sempre, leite, pão e mel. Gustavo estreitou os olhos. Mel? Sim, só o normal, compro sempre no supermercado. Você tem uma amostra? Ele perguntou com seriedade. Quero fazer um teste rápido, por precaução. Alicia voltou para casa como se estivesse em transe. Na cozinha, o pote de mel ainda estava no mesmo lugar. Ela abriu a tampa e havia um cheiro estranho, levemente rançoso, difícil de identificar, mas o suficiente para deixá-la arrepiada. Ao jogar o lixo fora, ela se abaixou instintivamente para olhar dentro do saco plástico recém-descartado. Entre embalagens vazias e restos de pão, encontrou um pedaço de papel amassado. Nele, rabiscado com letras grandes e tremidas, lia-se: mel com remédio misturado. Alicia ficou paralisada. Suas mãos tremiam tanto que o papel caiu no chão e ela não conseguiu pegá-lo de imediato.
Sentou-se no chão, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. Não havia mais dúvidas, não era um medo irracional. Era real, alguém, ou melhor, Juliano estava tentando machucar Ivo. E já tinha começado. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Juliano. Você e o Ivo estão bem? O médico me ligou. Estou indo para casa mais cedo. Alicia não respondeu. Rasgou o bilhete em pedacinhos, enfiou-os no bolso do casaco, e se deixou cair na cadeira da cozinha, a cabeça entre as mãos. As lágrimas não vinham mais, só restava um vazio apavorante. Naquela tarde, Ivo acordou após receber antídoto e soro. O doutor Gustavo disse: por sorte, você chegou a tempo. Recomendo observar bem os alimentos. Ele parece sensível. Obrigada, doutor, e Alice apertou forte a mão dele. No caminho de volta, Ivo se aninhou no colo da mãe, a cabeça encostada em seu ombro. Os olhos semicerrados, mas a boca murmurava. O poço, e o tio empurrou o homem e depois olhou para os lados, e eu me escondi atrás da caixa de cimento. Alice alisou os cabelos do filho. Mamãe acredita em você agora, Ivo. Mamãe acredita. Ao chegarem em casa, Juliano já os esperava na porta, a preocupação estampada no rosto. Meu Deus, acabei de chegar. Como ele está? Você não me respondeu, fiquei desesperado. Alicia forçou um sorriso. Foi só alguma coisa que ele comeu. Juliano se abaixou e tocou a testa de Ivo. Cuidado, campeão. Só coma o que a mamãe prepara, hein? Ivo recuou, evitando o toque. Juliano disfarçou com um sorriso, mas os olhos dele cintilaram com algo gélido. Alicia, atrás, apertou os punhos. Naquela noite, ela entrou no escritório de Juliano enquanto ele tomava banho. Escondeu um pequeno gravador embaixo da mesa, o mesmo que usava nos tempos de faculdade de jornalismo. Mas na manhã seguinte, ao verificar o aparelho, percebeu que haviam removido a pilha e apagado o cartão de memória. Juliano apareceu sorrindo. Procurando alguma coisa? Ah, papéis do imposto de renda. Alicia respondeu, desconcertada. Não sei onde guardei. Deixa que eu ajudo. Mas você revirou essa bagunça toda? Ele apontou para os papéis desorganizados. Que descuido, hein? Alicia ficou vermelha e saiu depressa da sala. Anoiteceu. Ivo teve febre de novo. Estava encolhido, suando, agarrado à gola da camisola da mãe. Ele entrou no meu quarto anteontem à noite. Alicia ficou paralisada. Ivo, por que você não chamou a mamãe? Fingi que estava dormindo, ele ficou só olhando para mim. Eu não me mexi. Fiquei com muito medo. Nesse momento, o som de uma ligação surgiu do escritório. Juliano estava ao telefone. Alicia se aproximou, pé ante pé, e encostou o ouvido na porta. Temos que acelerar. Não dá mais para esperar. O moleque é um problema. Se resolver isso, acabou. Ela recuou tremendo. Voltou correndo para o quarto, apertou Ivo nos braços como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Não sabia o que fazer. Ligar para a polícia? Quem acreditaria nela, uma mãe solteira, com apenas palavras ouvidas na calada da noite? Quem acreditaria que Juliano, aquele homem educado, respeitado e bem posicionado na engenharia, queria matar uma criança? Na manhã seguinte, Alicia foi até o andar de cima visitar Kátia, sua vizinha, com quem costumava conversar no corredor. Kátia, você confia em mim? Kátia piscou, surpresa. Claro que sim. O que houve? Alicia se aproximou e sussurrou, eu acho que o Juliano tá tentando machucar o Ivo. Os olhos de Kátia se arregalaram. O quê? Meu Deus, você tem certeza? Ouvi ele ao telefone. Falando sobre um poço. E sobre o menino ser o elo que falta o ponto. Alguém mais ouviu isso? Não. Não tenho nenhuma prova. Kátia suspirou fundo. Alicia, não quero duvidar de você.
Mas, o Juliano? Ele parece tão gentil, educado. Será que você não tá imaginando coisas? Talvez seja estresse. Alice apertou os lábios. Não, Kátia. Eu não estou louca. Eu sou mãe. Ela se virou e foi embora, sem esperar mais nenhuma palavra. A solidão caiu sobre ela como um manto escuro. O mundo inteiro parecia inclinar-se em favor do monstro. No fim da tarde, Ivo estava sentado no canto do quarto, com um lápis de cor laranja na mão. No papel, desenhou um poço profundo e um homem de chapéu empurrando outra figura para dentro. Alicia não perguntou. Apenas observou. Eu não desenho mais o rosto do tio, Ivo disse. Por quê? Porque, se eu desenhar, ele vai ver. Eu tenho medo que ele descubra que eu lembro. Alicia começou a chorar. Mas virou o rosto para que o filho não visse. Enxugou as lágrimas em silêncio. Aquela noite, o vento ficou mais forte. Alicia verificou todas as trancas das portas e janelas. Colocou uma cadeira travando a porta do quarto. Depois, deitou-se com Ivo nos braços, ouvindo o coraçãozinho dele bater fraco. Você vai ficar bem, Ivo. Mamãe promete. Ninguém mais vai encostar em você. Do lado de fora, folhas secas caíam sem fazer barulho. A manhã em São Paulo surgiu coberta de uma névoa cinzenta e prateada, mas dentro do apartamento de Alicia, no 6º andar, não havia cor mais densa do que o silêncio. Um silêncio pesado, prestes a explodir. Ivo estava sentado junto à janela, as costas retas, o lápis na mão. O menino não falava nada desde a noite anterior, desde que ouviu a mãe trancar tudo e ficar abraçada com ele até o amanhecer. Alicia entrou no quarto sem fazer barulho. Seu filho desenhava. Mas dessa vez, os traços eram firmes, profundos, cheios de intenção, já não eram os rabiscos de uma criança. Havia um homem usando um boné preto, empurrando outro para dentro de um poço largo. Ao lado, uma construção inacabada, colunas de concreto cru, uma placa quebrada com os dizeres Campos do Jordão Construção. Alicia se abaixou e ficou olhando para o desenho, sem piscar. Ivo, isso foi o que você viu naquele dia na obra? O menino assentiu em silêncio. A mãozinha segurava o lápis, mas os olhos estavam secos, uma calma estranha, quase assustadora. Você desenhou o tio Juliano? Ela perguntou, com a voz baixa como um sopro. Ivo não respondeu com palavras. Apenas virou-se para a mãe e fez que sim com a cabeça. Um único gesto que quebrou o coração de Alice em 1000 pedaços. Na hora do almoço, Juliano chegou em casa com 2 sacolas nas mãos e um sorriso largo. Passei na Toy Planet. Tava em promoção o kit de maquete arquitetônica. O Ivo vai adorar. Alicia pegou as sacolas e forçou um sorriso. Obrigada, amor. E torta de queijo da Doces da Kátia também. Juliano piscou. Hoje acho que essa casa precisa de um pouco de doçura. Ivo saiu do quarto, mas ficou parado de longe, observando. Juliano acenou. Vem cá, Ivo. Hoje o tio não vai trabalhar. Diz aí o que quer brincar. Não, tô cansado. Respondeu o menino baixinho, voltando para o quarto. Juliano suspirou, se aproximando de Alicia. Ele ainda tá chateado com alguma coisa? Acho que não se recuperou totalmente. Ela desviou o olhar. Acho que ele não gosta de mim. Talvez por eu não ser o pai biológico. Juliano baixou a cabeça, aparentando tristeza. Não culpo ele. Só queria que você não deixasse coisas de criança fazer você pensar mal de mim. Alicia tentou sorrir. Eu entendo. Mas por dentro, ela tremia. Juliano estava começando a usar a estratégia de sempre e se fazer de vítima, parecer inofensivo. Mas na noite passada ele havia sussurrado ao telefone, resolver logo numa voz tão fria que doía só de lembrar. À noite, enquanto Juliano saía para telefonar, Alice abriu a gaveta e pegou o pequeno gravador. Escondeu melhor desta vez dentro de um urso de pelúcia antigo do Ivo, encostado na parede do quarto. Quando Juliano voltou,
Ele olhou ao redor. Você viu meu celular? Não. Por quê? Acho que deixei por aqui, na sala. Posso ajudar a procurar. Ele procurou um pouco, então parou e sorriu. Deve estar no bolso do casaco. Que cabeça a minha! Alice assentiu, mas percebeu que os olhos dele pousaram por um segundo no urso de pelúcia, só um segundo, e depois desviaram. Ele sabia. Na manhã seguinte, Alicia saiu de casa, dizendo que levaria Ivo para a aula de desenho no centro. Na verdade, ela havia marcado um novo encontro com Lúcia, a única amiga que ainda ouvia suas histórias ou estranhas. Você ainda não desistiu disso? Lúcia perguntou, segurando um café quente, o olhar preocupado com a amiga. Não. Eu tenho certeza. Eu vi o bilhete. Eu ouvi ele falando. E agora meu filho começou a desenhar as cenas com precisão. Lúcia suspirou. Você precisa de provas mais concretas. Que bilhete? Que voz? A polícia não vai abrir investigação com sussurros. Alicia, não existe julgamento baseado em intuição. Então o que eu faço? Alicia perguntou, com a voz embargada. Espero ele machucar meu filho? Ele colocou droga no mel. Ele entrou no quarto do Ivo à noite. Você entende isso? Lúcia segurou sua mão com firmeza. Eu acredito em você. Mas meu conselho, contrate alguém para seguir ele. Registrar tudo. Conheço um cara, Sérgio, ex-policial, trabalha com investigação particular. Não é barato. Mas ele é discreto e competente. Alice assentiu como quem agarra o último galho antes de cair no abismo. Eu vou fazer isso. Custe o que custar. À noite, Juliano tentou agir amigável de novo. Sugeriu montar quebra-cabeça com Ivo. O menino sentou-se em silêncio, montando as peças sem olhar para o padrasto. Você tem muito talento. Juliano elogiou com um tom doce. Aprendi com a mamãe. Ivo respondeu. Alice estava ao lado, fingindo ler. Mas cada palavra era como uma faca atravessando a pele. Hoje à noite preciso terminar uns documentos. Disse Juliano. Amanhã vou para Campos do Jordão. O projeto voltou a andar. Ela assentiu, mas por dentro sentiu um calafrio. Campos do Jordão. Era o lugar do poço. Era o lugar onde Ivo dissera, e o tio empurrou o homem lá. Meia-noite. O som da porta do escritório se abrindo devagar. Alicia saiu silenciosamente do quarto. Juliano estava ao telefone desta vez, sussurrando mais baixo que a chuva lá fora. O menino desenha. Cada vez que desenha, lembra mais. Não dá para esperar. Não, a mãe não denunciou. Mas ela tem instinto forte. Se demorar, vai dar problema. Silêncio. Sim, eu sei. Sem deixar vestígios. Amanhã à noite, Campos do Jordão. Alicia recuou sem ruído. Correu para o quarto, entrou no banheiro, abriu a torneira para ninguém ouvir seu choro sufocado. Queria gritar, mas Ivo dormia. Precisava ficar calada. Precisava sobreviver. No dia seguinte, Alicia faltou ao trabalho. Disse que Ivo estava doente. Passou o dia checando trancas, ligando para Sérgio, o detetive indicado por Lúcia, e escrevendo cada acontecimento num caderno fino. À noite, Ivo lhe entregou um novo desenho. Não era mais o poço. Era uma casa cinzenta, com a porta entreaberta. Dentro, duas silhuetas na escuridão. Uma grande, uma pequena. O grande usava chapéu. O pequeno estava encolhido. O que você desenhou? Casa abandonada. Obra com o poço. Disse Ivo. Você lembra desse lugar? Sim. Cheirava a ferro, sangue. Mamãe, não quero voltar lá. Alice o abraçou com força. Ninguém vai te levar lá. Eu prometo. O menino se encolheu nos braços da mãe, ainda segurando o lápis de cor. Mas desta vez sua mão tremia.
Noite. O frio chegou de forma estranha. Alicia não conseguia dormir. A luz da varanda projetava as sombras das plantas na parede. Tudo estava silencioso demais. Ela saiu no corredor e foi até o escritório. Não havia ligações. Mas sobre a mesa, um saco preto de tecido dentro, um mapa de Campos do Jordão e uma corda de nylon grossa. Junto, um bilhete escrito à mão. Buraco número 3, 6 metros de profundidade. Após entrega apagar rastros. As mãos de Alicia gelaram. Ela correu de volta ao quarto. Ivo ainda dormia. Mas o desenho que ele fizera pela manhã estava rasgado ao meio sobre a mesa. Na manhã seguinte, São Paulo parecia envolta numa manta cinza. O vento do início de outono soprava pelas frestas como sussurros de um mundo que Alicia jamais quis conhecer. Mas agora ela não tinha escolha. Ivo tomava café em silêncio. Seus olhos já não tinham o brilho dos 10 anos. Comeu só um pedaço de pão e empurrou o prato. Não gostou, filho? Alicia perguntou, tentando manter a voz leve. Ivo balançou a cabeça. Não quero comer. Precisa comer para ter força. Ele tá olhando para mim. Alicia se virou. Juliano estava na porta da cozinha, com uma xícara de café na mão, o olhar sereno de sempre. Bom dia. Ele disse, sorrindo. Por que essa seriedade toda hoje? Alicia assentiu, puxando Ivo para perto. Ele ainda está meio fraco. Juliano deu um gole no café, observando o menino fixamente. Você devia sorrir mais, sabia? Criança triste o tempo todo não é bom. Alicia apertou a mão do filho. Ivo abaixou a cabeça. Seus lábios tremiam. No fim da manhã, quando Juliano saiu para uma reunião, Alicia ligou imediatamente para Lúcia. Ela sussurrou no telefone. Lúcia, preciso de você. Urgente. Menos de meia hora depois, Lúcia chegou ao apartamento. Trazia uma pasta de documentos. Falei com o Sérgio. Ele começou a seguir o Juliano hoje cedo. E você? Como está? Alicia segurou a mão da amiga com força. Eu não sei mais o que fazer. Estou à beira de um colapso. Ela mostrou os bilhetes rasgados com a letra de Juliano, os desenhos de Ivo, as anotações que fizera das escutas. Lúcia leu tudo com atenção, depois levantou o olhar. Podemos compilar isso como um relatório de suspeita. Mas sem provas físicas, vídeo, gravações, testemunhas, a polícia não vai abrir inquérito. Eu tentei colocar gravador. Ele descobriu. Tirou a pilha. Ele sabe. Alicia sussurrou. Lúcia assentiu. Então, vamos à delegacia. Mesmo que não abram o caso de imediato, pelo menos teremos um boletim registrado. Um rastro no sistema. 2 horas depois, elas chegaram à delegacia do bairro. O policial de plantão naquela tarde era Miguel Duarte, um homem com pouco mais de 30 anos, crachá dourado preso no bolso e uma expressão visivelmente desinteressada. A senhora disse que seu marido está planejando machucar o filho que você teve com outro homem? Miguel perguntou, anotando de forma descuidada. Não é mais plano. Ele já tentou. Alicia enfatizou. Ele colocou sedativo no mel, entrou no quarto do meu filho à noite. E o meu filho viu ele empurrando alguém num poço, num canteiro de obras abandonado. Miguel franziu os olhos. Tem alguma prova concreta? Tenho desenhos, anotações de falas que ouvi, e um bilhete que dizia mel com remédio, que encontrei no lixo. Bilhete escrito à mão? Tem impressão digital? Não. Áudio gravado? Ele descobriu o gravador e destruiu. Miguel se recostou na cadeira, soltando um suspiro. Senhora Alicia, entendemos sua preocupação com o filho. Mas sem indícios claros de um crime, isso tudo se enquadra como conflito familiar. Não é suficiente para abrir investigação. Lúcia interveio. Temos razões sólidas para acreditar que Juliano está planejando algo contra essa criança. Ela é mãe.
Ela tem o direito de proteger o filho. Miguel passou a mão na testa. Você pode registrar um boletim de ocorrência. Vamos arquivar. Mas me desculpe, não é possível iniciar um inquérito com base no depoimento de um menino de 10 anos e alguns desenhos. Leve ele para fazer terapia. Talvez esteja lidando com algum trauma. Alicia queria gritar. Mas apenas assentiu, assinou os papéis e saiu da delegacia com Lúcia, em silêncio. Ao voltar para casa, Ivo estava sentado no chão da sala, brincando com um novo Lego. Ele olhou para a mãe, como se já soubesse que tudo havia dado errado. Eles não acreditaram, né? O menino perguntou. Alicia sentou-se, puxou o filho para o colo. Eles não ouviram, mas eu ouvi. Eu vou proteger você. Ele disse, e que ninguém ia acreditar em mim. Nem você. E que logo, eu não estaria mais aqui. Alicia ficou paralisada. Quando ele disse isso? No dia que me levou para ver as máquinas, na obra. Ele falou, para de inventar, ninguém vai acreditar. Logo ninguém mais vai te ouvir. Ela engoliu o choro, abraçando o filho ainda mais forte. Uma semana se passou. Ivo começou a dormir pouco. Acordava no meio da noite gritando eu vi ele de novo, e se escondia debaixo da cama. Alicia colocou uma câmera escondida no quarto, mas certa manhã encontrou o aparelho virado contra a parede. Juliano, por outro lado, agia cada vez mais carinhoso. Preparava o café da manhã, comprava iogurte de morango o favorito de Ivo. Sugeriu que a família fizesse um passeio no fim de semana. Que tal um piquenique em Campos do Jordão? Tem cachoeira, campo florido. O Ivo vai gostar. Alicia congelou. Campos do Jordão. Vou pensar. Naquela noite, Kátia, a vizinha do andar de cima, bateu na porta. Você tá bem, Alicia? Tá com uma aparência tão abatida. Alicia a convidou para entrar. Sentaram-se na cozinha. Kátia, se um homem que todo mundo acha gentil for capaz de machucar uma criança, o que você pensa? Kátia franziu a testa. Essa história de novo? Você ainda desconfia do Juliano? Não é desconfiança mais. Você não percebeu como o Ivo mudou? Kátia suspirou. Alicia, não é que eu não acredite em você. Mas o Juliano é educado, tem bom emprego. Já vi ele com o Ivo no parquinho. Pareciam tão próximos. É a atuação. Ele sabe fingir. E ninguém acredita em mim. Você devia procurar ajuda psicológica. Alicia riu com amargura. Só eu e o Ivo sabemos quem ele é de verdade. Kátia não respondeu. 1 minuto depois, saiu sem dizer nada. Quase meia-noite. Alicia ouviu barulhos vindos do quarto de Ivo. Correu até lá. O menino estava escondido debaixo da cama, tremendo. Mãe, eu não consegui dormir e eu vi ele no quarto. Tá tudo bem. A mamãe tá aqui. A mamãe tá com você. Ela o puxou para si, ainda com as mãos tremendo. Ela sabia a morte rondava ali. E ninguém além dela podia impedir. Aquele dia em São Paulo amanheceu coberto por uma névoa espessa como fumaça de pólvora. O vento soprava pelas ruas antigas, trazendo o cheiro gelado de algo que estava prestes a se perder. Alicia sentou-se na cozinha, mexendo um café já frio, os olhos grudados no relógio da parede. Já passava das 6 da tarde. Ivo ainda não havia voltado da aula de desenho, no ateliê Pequeno Artista. Ela já ligara 3 vezes, ninguém atendeu. A inquietação foi invadindo cada célula. Ela se levantou e ligou de novo. Dessa vez, uma voz feminina atendeu. Era Patrícia, a professora de desenho. Dona Alicia? O Ivo ainda não chegou em casa. Alicia parou de respirar. O quê? Hoje ele saiu às 5 como sempre. Um homem foi buscá-lo. Achei que fosse o padrasto. Ele disse que a senhora tinha mandado. Tudo em sua mente parou. Você tem certeza que era o Juliano? Sim, era ele. Já o ouvi antes.
Aconteceu alguma coisa? Alicia não respondeu. Largou o telefone e saiu correndo de casa como louca. A porta do apartamento se escancarou. Alicia entrou. A sala estava em silêncio, a luz amarela do abajur iluminando o chão. Ela correu para a cozinha. Juliano estava ao lado do fogão, mexendo uma panela de paeja. Ele olhou para ela e sorriu. Você chegou. Eu ia te ligar para perguntar se queria que eu buscasse o Ivo, por quê? O que você disse? A voz de Alicia cortou o ar como uma lâmina. Achei que fosse você quem o buscaria. Não sei para onde ele foi. Não finge. Ela gritou, batendo a mão com força sobre a mesa. A professora Patrícia disse que foi você quem pegou ele. Ela te viu, claramente. O rosto de Juliano congelou por um instante, mas logo assumiu uma calma estranhamente controlada. Ele largou a colher com que mexia a comida e limpou lentamente as mãos no pano de prato. Acho que você precisa se acalmar. Cadê o meu filho, Juliano? Alicia gritou. O que você fez com ele? Ele não respondeu. Apenas a olhou com uma expressão de pena. Alicia partiu para cima dele, empurrando-o com força contra a parede. Responde. O que você fez com o Ivo? Juliano segurou os braços dela gentilmente, mas com firmeza. Eu não encostei nele. Achei que fosse você quem o pegaria. Se não foi, talvez ele tenha ido para outro lugar? Alicia se soltou, recuando como se tivesse sido queimada. Ela sacou o celular e discou para a polícia. 12 minutos depois, uma viatura parou em frente ao prédio. 2 policiais entraram, o sargento Tavares, um homem robusto e calvo, e a agente Viviane, uma jovem de olhar atento. Qual a emergência, senhora? Tavares perguntou, abrindo o bloco de anotações. Meu filho, Ivo, 10 anos, está desaparecido. A professora confirmou que meu marido o buscou na aula, mas ele nega. Meu filho não voltou para casa. Pode ser que o menino tenha se perdido? Viviane perguntou, com um tom pouco convencido. Impossível. Ele nunca se perdeu antes. E eu acredito que meu marido Juliano está envolvido. Ele já ameaçou meu filho. Juliano permaneceu ao lado da mesa de jantar, de braços cruzados, com um leve sorriso. Eu nunca ameacei ninguém. Minha esposa tem estado emocionalmente instável ultimamente. O que você disse? Alicia virou-se para ele, olhos em chamas. Viviane franziu a testa. Há sinais de briga ou agressão? Não. Respondeu o sargento Tavares. Nenhum indício de violência no local. Sem processo de separação, sem histórico de abuso. E sem provas de sequestro. Alicia quase caiu de joelhos. Ninguém vai acreditar em mim? Tavares falou em tom mais calmo. A senhora pode registrar o desaparecimento. Mas seu filho está sumido há menos de 3 horas. Pela lei, só podemos abrir um boletim oficial após 12 horas, a não ser que haja risco imediato. Risco? Ele é o risco. Alicia apontou diretamente para Juliano. Vão esperar eu encontrar o corpo do meu filho? Tavares manteve a compostura. Vamos seguir o protocolo. Os policiais foram embora após redigir o registro preliminar. Alicia afundou na cadeira, com a mente vazia. Juliano aproximou-se e colocou um copo d'água sobre a mesa. Você precisa descansar. Vai ficar tudo bem. Ela não o olhou. Juliano suspirou. Eu entendo sua preocupação. Mas você está confusa. Precisa dormir. Você realmente não sabe onde meu filho está? Ela perguntou, devagar. Não. Mentiroso. Você é o diabo vestido de gente. Ele a encarou em silêncio. Depois se virou e foi para o escritório. Alicia ligou o notebook de Ivo, procurando por qualquer pista. E então, no aplicativo de rastreamento que havia instalado na mochila dele, viu que o GPS ainda emitia sinal. Um ponto azul piscando.
Localização: um canteiro de obras abandonado perto de uma cidadezinha nos arredores de Campos do Jordão. Ela tremeu. Era o lugar onde Juliano havia chefiado um projeto anos atrás. Alice levantou de um salto, pegou o casaco. Ela iria até lá. Agora. Uma hora depois, estava em frente ao portão de ferro enferrujado do canteiro assinalado por uma placa. Projeto residencial Condomínio Vale Azul abandonado desde 2022. O portão estava trancado, mas uma lateral da grade estava rompida. Alicia passou por ali e entrou. O vento uivava pelos vãos da construção inacabada, colunas manchadas, concreto rachado, paredes sem reboco. A lua turva lá no alto mal iluminava o chão irregular e as sombras que espreitavam nos cantos. O GPS a guiava até um prédio ao fundo do antigo subsolo. Alicia seguiu o sinal. Perto da entrada, a lanterna do celular iluminou um objeto no chão. Um par de tênis infantis. Cobertos de lama, com arranhões na ponta, e com um detalhe inconfundível azul com um robô estampado. Eram do Ivo. Alicia desabou, chorando, abraçada aos sapatinhos. Ao lado, havia uma máscara infantil, manchada com sangue seco. E na parede, rabiscos vermelhos, escritos com marcador. Mãe, eu não consegui me despedir. Alicia gritou. O som ecoou pelo vazio da construção, gelado, sem resposta. Ela caiu de joelhos no chão de cimento, os tênis apertados no peito. Não havia mais como negar Ivo estivera ali. E Juliano sabia daquele lugar. O celular dela estava instável, sem sinal. Tentou ligar para a emergência ou sem sinal. Ela precisava voltar a São Paulo. Levar provas. Forçar a polícia a agir. Encontrar o filho. Mas naquela noite, ela sabia, o mundo não escuta o grito de uma mãe. Alicia se levantou, os tênis ainda nos braços, o corpo tremendo. O ar do prédio abandonado era pesado e úmido, subindo do chão rachado como se viesse do fundo da terra. Nenhum som, além do assobio do vento pelas grades de ventilação corroídas. Ela acendeu a lanterna do celular mais uma vez, o feixe fraco varrendo as paredes mofadas. A mensagem em vermelho: "Oh mãe, eu não consegui me despedir", o cortava o peito como navalha. Mamãe está aqui e mamãe chegou. Ela sussurrou, com a voz falhada. Consultou novamente o GPS da mochila de Ivo. O ponto azul ainda piscava ali mesmo, dentro daquele prédio. Ou a mochila, ou algum dispositivo ainda estava ali. Alicia seguiu por um corredor escuro, passo a passo. Os cacos de tijolo rangiam sob seus pés. O cheiro de mofo e ferrugem embrulhava seu estômago. A luz da lanterna iluminou um canto oculto, uma porta de ferro torta, que levava ao porão de materiais. Ela empurrou a porta. As dobradiças chiaram como um grito metálico. Dentro havia uma sala retangular, teto baixo, coberta de poeira. No canto esquerdo uma poça d'água, refletindo a lanterna como cacos de espelho. Ao lado um pedaço de corda de nylon, cortada. E uma pegada infantil, impressa na terra úmida. Alicia se ajoelhou, tocou o solo com dedos trêmulos. A marca batia perfeitamente com os tênis em suas mãos. Ivo estivera ali. Há pouco tempo. Talvez ainda estivesse vivo. Virando-se para a direita, a luz encontrou outra máscara infantil, também com manchas de sangue seco nas bordas. Alicia engoliu o choro. Os joelhos cederam, ela caiu no chão frio, as mãos agarradas ao concreto. Filho, e meu filho? Nenhuma resposta. Ela pegou o celular, fotografou tudo, pegadas, a poça, a corda, a máscara. Mas a tela avisou, bateria fraca 5%. O sinal de rede sumia e voltava, até desaparecer por completo. Alicia respirou fundo, tirou um caderninho do bolso e começou a anotar cada detalhe. Mesmo que ninguém acreditasse, as páginas pelo menos registrariam a verdade. De repente, ouviu um barulho atrás de si. Ela se virou, assustada. Era só a porta de ferro, empurrada pelo vento. Mas o eco do som cortante fez seu coração gelar. Ela deixou o porão e seguiu o corredor do térreo.
Em outro canto, encontrou uma mochila jogada ao lado de um reservatório de água enferrujado. Ela a reconheceu na hora, era a de Ivo. A cor, o desenho do robô favorito. Tudo batia. Abriu com pressa. Dentro havia um caderno de desenho, lápis de cor e um papel amassado. Ela desdobrou. À luz da lanterna, leu, escrito com lápis. Ele disse que era só dormir. Que eu não ia ver mais nada. Alicia perdeu o ar. As lágrimas finalmente romperam. Sentou-se no chão gelado, cabeça apoiada sobre a mochila do filho, chorando em silêncio, sem força para gritar. Você esteve aqui, e você esteve aqui de verdade. Algum tempo depois, Alicia se levantou com dificuldade, enxugou as lágrimas e saiu rapidamente em direção à saída. Ela precisava voltar para São Paulo. Precisava levar a polícia até ali. Dessa vez, eles não poderiam ignorá-la. Mas, ao chegar perto do portão, o celular exibiu a notificação de desligamento. A bateria havia acabado. Sem luz, sem sinal, sem ninguém por perto. Ela caminhou na escuridão, guiando-se apenas pela memória, tentando encontrar o rasgo na cerca. Depois de alguns minutos, conseguiu sair para a estrada principal e começou a andar ao longo da rodovia, em direção ao ponto de ônibus mais próximo de Campos do Jordão. O relógio marcava quase 3 da manhã. Às 5h20 da manhã, Alicia chegou a São Paulo. Correu direto para a delegacia do bairro Vila Mariana. Uma chuva fina caía sobre a cidade, o casaco encharcado, os cabelos grudados no rosto pelo vento e pela névoa. Era o mesmo policial de antes, Miguel. Dona Alicia? É a senhora de novo? Meu filho foi sequestrado. Ela gritou. Eu encontrei a mochila dele, pegadas, sangue, corda cortada, máscara, tudo num canteiro de obras abandonado perto de Campos do Jordão. Eu tirei fotos. Eu tenho provas. Miguel arregalou os olhos e se endireitou na cadeira. Calma. Venha para a sala de registros. A senhora tem as fotos? Eu tirei, e mais o celular ficou sem bateria, e eu trouxe a mochila. Tem um caderno com anotações, o tênis dele, bilhete escrito à mão. Miguel chamou outra agente, a delegada Clara, uma mulher de postura firme e olhar atento. Clara entendeu rapidamente a gravidade. Certo. Tragam os objetos. Sente-se, senhora. Quero que me conte tudo, com detalhes, desde o começo. Alicia contou desde o início os desenhos, o mel com sedativo, as ameaças, o poço, as frases sussurradas. Cada detalhe registrado com precisão em seu caderninho. Clara perguntou. Qual o nome da obra abandonada? Condomínio Vale Azul, Campos do Jordão. Projeto paralisado. Meu marido era o engenheiro-chefe. Achei mapas e bilhetes dele no escritório. Miguel folheou os registros. Essa obra foi embargada em 2022 por falhas na estrutura subterrânea. 2 operários morreram lá em circunstâncias não esclarecidas. Clara levantou-se de imediato. Vamos abrir inquérito agora. Mandar equipe para lá nesta manhã. Acione o Sérgio, o detetive particular. Ele estava seguindo o suspeito? Alicia assentiu. Sim. Minha amiga Lúcia contratou o Sérgio. Ele tem a localização do Juliano da noite passada. Clara anotou. Seu olhar se acendeu com determinação. Ótimo. Temos elementos suficientes para abrir um caso formal. Alicia ficou sentada sozinha no corredor da delegacia. O dia começava a clarear, mas por dentro, ela continuava em um breu sem fim. Um agente jovem se aproximou e lhe ofereceu uma xícara de chá quente. Quer trocar o casaco molhado? Temos uma sala de descanso. Não, obrigada. Alicia respondeu, abraçando com força o par de tênis pequeno que segurava. Às 8 da manhã, a equipe de investigação partiu para Campos do Jordão. Alicia foi orientada a permanecer em São Paulo, aguardando os resultados da perícia. Mas ela não conseguia ficar parada. Caminhava de um lado para o outro na sala de espera, os olhos fixos na porta de entrada.
Às 9h27, Clara ligou. Chegamos ao local. Os vestígios coincidem com o que a senhora descreveu. Estamos examinando o subsolo número 3. Alicia se sentou no chão da delegacia, juntando as mãos como em prece. Às 9h49, a segunda ligação. Encontramos uma tampa de cisterna trancada com corrente. Estamos cortando o cadeado. Às 10h03, a voz de Clara soou ao telefone urgente, trêmula. Encontramos o Ivo. Está vivo. Muito fraco, mas consciente. Alicia caiu de joelhos. Só conseguiu dizer: obrigada, meu Deus. Ela saiu da delegacia como se estivesse flutuando. Todos os sentidos embotados. Não sabia se estava andando, correndo ou sendo levada pelo vento. Só sabia que a chuva caía pesada, cortante como agulhas contra o rosto. Mas ela não sentia nada. Ivo estava vivo. Mas ainda não estava em seus braços. Ele estava sendo atendido num hospital da região. A polícia pediu que Alicia voltasse para casa, preparasse documentos, roupas e detalhasse mais o relato. Clara foi firme ao dizer: precisamos de todas as provas para manter o suspeito sob custódia. A senhora precisa se manter calma. Calma? Como manter a calma quando seu filho foi deixado amarrado dentro de um reservatório de água por 3 dias, sem luz, sem comida, sem calor humano, e quem fez isso foi o homem que ela chamava de marido? A porta do apartamento se abriu em completo silêncio. A casa estava gelada. Sem o som da televisão, sem passos, sem cheiro de comida, sem a música clássica que Juliano costumava colocar nas manhãs de domingo. Alicia foi direto para o quarto de Ivo. Ela ficou imóvel. Tudo estava vazio. A cama havia sumido. O armário aberto, roupas jogadas pelo chão. Os desenhos pendurados, especialmente o que mostrava o homem de boné empurrando alguém no poço, estavam rasgados, só restavam pedaços espalhados pelo chão como asas de borboleta morta. O travesseiro, os brinquedos, os livros, não havia mais nada. Era como se o menino nunca tivesse existido. Alice entrou em surto, revirando gavetas, gritando: não, não pode ser. Na sala, a TV estava ligada, transmitindo o noticiário da manhã. Mas ninguém estava ali. Juliano havia sumido. Na porta da geladeira onde antes ficavam coladas as fotos da família havia apenas um post-it amarelo. A caligrafia de Juliano era inconfundível. Obrigado por tudo. Não vá mais fundo. Tem coisas que você não quer descobrir. As mãos de Alicia tremiam tanto que mal conseguiu puxar o papel. Sentou-se no sofá, a cabeça tombada sobre a mesa, chorando convulsivamente. Foi ele. Sem dúvida. Ele sabia. Ele fugiu. Correu até o armário de documentos onde Juliano guardava os papéis importantes. O passaporte dele não estava mais lá. O computador pessoal limpo. O HD externo sumiu. As gavetas reviradas, as pastas de finanças desapareceram. Ela ligou imediatamente para Clara. Ele fugiu. Limpou tudo. Vocês precisam impedi-lo, ele vai sair do Brasil. Já emitimos alerta nacional. O passaporte dele está bloqueado desde hoje cedo. A equipe de resposta rápida está monitorando os pontos de saída. Mas, se ele tiver passaporte falso? Não. Ele não pode escapar. Ele não pode. Alicia gritou, em prantos. Dona Alicia, eu entendo. Mas agora, o mais importante é que a senhora mantenha a calma. Seu filho precisa de você forte. Estamos fazendo tudo o que podemos. Pouco depois da ligação, Alicia já não conseguia mais se manter em pé. Ela caiu sentada no chão, abraçando um pedaço de desenho rasgado entre as mãos. Naquele pedaço, havia meio rosto de Ivo, pintado com azul claro, a cor que ele mais gostava de usar para desenhar a luz. Luz. Não havia mais. Tudo havia desmoronado. À tarde, ela saiu de casa e caminhou até a delegacia mais uma vez.
Sob uma chuva fina, sem guarda-chuva, sem capuz, Alicia caminhava como um fantasma, passo após passo, sem alma. Em frente à delegacia, uma mulher discutia com o guarda da entrada. Era Lúcia. Alicia. Ela chamou onde você estava desde de manhã. Eu fiquei desesperada. Alicia não respondeu. Apenas ficou parada ali, os cabelos molhados colados no rosto, o olhar completamente vazio. Lúcia a abraçou com força. A polícia disse que encontraram o Ivo. Você ouviu, não foi? Você tem que acreditar, ele sobreviveu, isso é um milagre. Mas eu deixei ele se machucar. Alicia sussurrou. Eu fui lenta demais. Eu não consegui protegê-lo. Ele ficou preso, sozinho. Lúcia segurou firme os ombros da amiga. Isso não foi culpa sua. A culpa é dele. E ele vai pagar. Alicia assentiu fracamente, mas já não conseguia chorar. Talvez, suas lágrimas tivessem se esgotado. Ela voltou para casa no início da noite. O apartamento estava do mesmo jeito vazio, com buracos recentes deixados pelas ausências. Alice entrou no quarto de Ivo, sentou-se no chão, ainda segurando o pedaço rasgado do desenho. As paredes brancas estavam manchadas de marcas antigas de fita adesiva. Cada imagem que antes representava lembranças, risadas, calor agora era apenas um vazio branco. Silêncio. A luz da varanda piscava por causa da chuva. Alice olhou para o teto, os dedos enfiados nos cabelos, o coração batendo devagar. Seu único filho por pouco não havia sido perdido para sempre. E o monstro que quase o matou desaparecera nas sombras. No meio da madrugada, Alice ligou seu antigo computador. Criou um novo documento com o título: Dossiê Juliano Martins, o assassino por trás da máscara. E ela começou a escrever. Cada detalhe. Cada noite. Cada pesadelo de Ivo. Cada bilhete. Cada vez que a polícia recusou escutar. Cada olhar falso de Juliano. Cada gota de suor na testa de Ivo quando ele sussurrou e ele disse que eu não ia mais existir. Ela escreveu. Se não fosse por justiça, então seria para sobreviver. De manhã cedo, o detetive particular Sérgio ligou. Pegamos ele na Estação da Luz. Disse Sérgio. Estava com passaporte falso, nome Diego Nunes, tentando embarcar para a Argentina no trem noturno. Mudou o visual, raspou o cabelo, fez a barba, usava óculos. Mas o reconhecimento facial com inteligência artificial acusou 94% de compatibilidade. Ele não escapou. Alice apertou os punhos, as lágrimas escorrendo. Ele disse alguma coisa. No começo, negou tudo. Mas depois que soube que Ivo estava vivo, ele começou a tremer. E então, confessou. O quê? Alicia sussurrou. Ele admitiu ter tentado matar 2 operários no canteiro de obras de Campos do Jordão. Eles descobriram erros estruturais e ameaçaram denunciar. Juliano empurrou um deles no poço. O outro sofreu um acidente com andaimes. Ambos sobreviveram. Tudo para proteger uma rede de lavagem de dinheiro. Sérgio continuou, tenso. Ele é só um intermediário. Existe uma rede inteira por trás disso. Alicia ficou em silêncio. Em parte aliviada, em parte como se ainda estivesse presa em um pesadelo que não acabava. E o que ele fez com meu filho? Sérgio respondeu devagar. Disse que Ivo viu a cena do empurrão. Achou que o menino esqueceria. Mas quando viu os desenhos, precisos, com detalhes, entrou em pânico. Então bolou o plano de levá-lo de volta à obra para intimidá-lo. Alicia gritou de raiva. Clara, que estava ao lado, apertou seu ombro. Seu filho sobreviveu. Ele é mais forte do que qualquer coisa que já vimos em uma criança. Hospital Geral de Campos do Jordão, 11 horas da manhã. Alice entrou e caminhou até o leito. Ivo virou o rosto e a viu, os olhos ainda eram os mesmos, mas já não tinham a mesma inocência. Mamãe. Ele sussurrou, os lábios tremendo.
Meu amor, a mamãe tá aqui, mamãe chegou. Alicia sentou-se ao lado, segurou sua mão. As lágrimas escorriam sem parar. Ivo tentou falar. Achei que nunca mais ia te ver. Nunca. Nunca mais. Ninguém mais vai tocar em você. Ivo fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto magro. Foi você que me salvou mesmo? Ele perguntou. Sim. E você me salvou também, só por continuar vivo. À tarde, a doutora Ana, responsável direta pelo caso, explicou. Ivo sofreu desidratação severa, hipoglicemia, e fraqueza geral por falta de luz, comida e oxigênio limitado. Felizmente, está consciente. Vamos fazer uma avaliação psicológica para garantir que não houve danos emocionais graves. Alicia assentiu, olhando para o filho. Quero inscrever nós dois no programa de apoio psicológico familiar. Nós dois precisamos. Ana sorriu. É a melhor escolha. Você também precisa de cuidado. Naquela noite, Alicia ficou sentada ao lado da cama de Ivo, relembrando os primeiros passos do menino, os desenhos com cores trocadas, o primeiro dia na creche. Ivo não falava muito, mas segurava firme a mão da mãe e não soltava por nada. A porta se abriu, Lúcia entrou, carregando 2 sacolas com comida quente. Ela se sentou, olhou para Ivo. Pequeno, você é um super-herói de verdade. Todos os advogados, policiais, médicos e detetives tiveram que correr atrás de você. Ivo sorriu de leve, depois fechou os olhos. Tranquilo. No dia seguinte, a delegada Clara organizou uma coletiva de imprensa. Informamos que o suspeito Juliano Martins foi capturado na Estação da Luz. Ele está detido na penitenciária São Paulo Sul e será indiciado formalmente. Enfrentará a pena máxima. Fora da janela do hospital, o céu de Campos do Jordão começava a clarear. Um novo dia nascia e, pela primeira vez em muitos dias, o coração de Alicia estava mais leve. Um mês depois, o céu de São Paulo estava tomado por um sol suave. Sem chuvas, sem nuvens cinzentas cobrindo a cidade como nas semanas escuras anteriores. A vida parecia finalmente ter entrado em um ritmo novo, mais leve, mais claro, quase como se estivessem vivendo um sonho reconquistado. Alicia caminhava de mãos dadas com Ivo, saindo do Centro de Apoio Psicológico Familiar São Gabriel, onde os dois iniciaram a terapia logo após a alta hospitalar. Ambos ainda estavam cansados, mas seus olhos já não carregavam mais o medo antigo. Ele está evoluindo muito bem, disse a psicóloga Érica antes da despedida. Ele reage com clareza quando fala dos pesadelos antigos e já não evita mais o assunto do poço. Ivo olhou para Érica e disse: Eu não sonho mais com o poço. Agora eu sonho com a mamãe. Ela vem com uma lanterna e me puxa para fora. Alicia apertou a mão do filho, os olhos cheios de brilho. Vamos continuar acompanhando, disse Érica. Mas o mais milagroso é o amor que ele sente. Esse amor o manteve vivo. Alicia também transferiu Ivo para uma nova escola. Um colégio menor, nos arredores de São Paulo, com menos alunos e menos barulho. Lá, Ivo conheceu a professora Marta, uma mulher doce, sensível, que usava sempre uma pulseira com um pingente de sol. Um dia, ela perguntou: Ivo, você desenha tão bem. Qual sua cor favorita? Azul claro. Minha mãe diz que é a cor da paz. Marta sorriu. E o que você mais gosta de desenhar? O sorriso da minha mãe. Alicia também voltou ao trabalho, mas agora em uma filial menor, longe do centro. Queria se afastar de tudo que lembrasse os dias escuros. No novo emprego, trabalhava meio período, de manhã no escritório, e à tarde buscava Ivo para ficarem juntos, em paz. A partir da história de Alicia e Ivo, aprendemos que o amor de uma mãe é a força mais poderosa que existe. Capaz de vencer o medo, o silêncio e o abandono social. Quando ninguém mais acredita, quando todas as portas parecem fechadas, a fé e a coragem de uma mãe ainda são luz no escuro.
Essa história nos lembra da importância de ouvir as crianças, de confiar na sensibilidade dos mais vulneráveis, pois muitas vezes são eles que guardam verdades que o mundo adulto insiste em ignorar. O amor e a persistência podem salvar uma vida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.